células de fetos abortados. Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Deus escolheu as coisas expressíveis. É por isso que Deus te escolheu. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela vai virar verdade. Seja bem-vinda, bem-vindo, quem chegou até este canal por curiosidade no tema, familiaridade no assunto ou interesse em querer entender as artimanhas deste maldito fascismo verde-amarelo que virou moda no Brasil nos últimos anos. Eu sou o professor Leandro Leocádio e falo direto da República Bolsolavista de Londrina para você. Um dos objetivos que pretendo com os vídeos que estão sendo disponibilizados semanalmente por aqui é apresentar características desta perspectiva fascista brasileira que vem ditando as regras do jogo político e ideológico em nosso país nos últimos anos. Dentre várias que pretendo abordar, neste vídeo vou me ater a 3 características que a gente vê em vários comportamentos dessa galerinha bolsolavo fascista. São elas: todo bom fascistinha é, por essência, um tradicionalista convicto. Todo bom fascistinha não precisa refletir sobre nada, tem que agir. E todo bom fascistinha tem aversão a tudo que representa o novo. Lembra do vídeo que falei sobre o reacionarismo, da diferença entre um reacionário e um conservador? E que um bolsolavista não é uma pessoa de direita, mas sim um reacionário de extrema direita? Então, aqui nós vamos analisar algumas falas de pessoas que estão alojadas no saco do seu Jair e que de lá vomitam tosqueiras olavistas sem qualquer pudor. Vamos a elas. Como disse, todo bom fascistinha é, por essência, um tradicionalista convicto. E aqui eu quero fazer uma referência aos tradicionalistas gregos que, horrorizados com o protagonismo que movimentos racionalistas da antiguidade clássica vinham exercendo nas polis, decidiram reagir. Pessoas inseridas em diversos grupos religiosos começaram a espalhar a ideia da existência de uma espécie de revelação que nos foi dada na aurora da humanidade, que estaria escondida sob o véu de idiomas esquecidos ou perdidos com o tempo. Essa revelação anunciada contém uma verdade primitiva e inquestionável que barra qualquer avanço do saber, já que a nós, meros mortais, só nos resta continuar a interpretar a obscura mensagem por trás dessa verdade. Temos aí uma fórmula básica para entender o modus operandi do fascismo. Elege-se o inimigo e, para combatê-lo, busca-se tempos longínquos a verdade mítica reveladora para enfrentar esse mal. No exemplo que acabei de mencionar, os tradicionalistas estão incomodados com o avanço do racionalismo grego clássico e, para enfrentá-lo, buscam em um passado obscuro uma suposta verdade revelada divinamente. Assim como os gregos ressentidos da Grécia Antiga, os fascistas brasileiros do século XXI se comportam de um modo bem parecido. Afinal, quem não comunga do tradicionalismo deles, da revelação divina que chegou só para eles, não possui a verdade esclarecedora que só eles têm e, portanto, está limitado a compreender o mundo apenas através da utilização de ideologias elaboradas pelo racionalismo humano. Percebe a sacada dos caras? Ideologias que podemos compreender como ideias abstratas elaboradas para compreender o mundo que nos cerca, quem faz é a esquerda. Já eles não possuem ideologias, mas sim a verdade esclarecedora e divina, e isso é afirmado por eles mesmos. Saca só o que o Nicolas Ferreira, seguidor ferrenho de Olavo, diz a respeito desse assunto. Nós não temos uma ideologia, pelo contrário, nós temos uma maneira, né? E nós enxergamos o mundo como ele é, e a gente não coloca uma ideologia para poder suprimir a realidade. É muita prepotência, fala aí. Nós não temos uma ideologia. Irmãozinho, tem sim. Só que na cabeça de vocês está impregnada a ideia de que só o seu grupinho tem a revelação divina sobre como enxergar o mundo verdadeiro e não interpretado por nós, humanos. E para sustentar esse papo da verdade revelada versus interpretação ideológica, narrativas são criadas para encantar os mais desavisados. Como é o caso do político fascistão que representa vocês, que sempre se reporta a passagens bíblicas para dizer que a verdade vos libertará de todo o mal ideológico pregado por comunistas. Típico pronunciamento de quem se reveste de uma pseudo-verdade revelada, aqui no caso, pelo próprio Deus cristão, para combater o mal que assola nosso país. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se os tradicionalistas gregos ficaram horrorizados com as novas ideias apresentadas por filósofos que colocavam o povo para pensar, essa gentinha bolsolavista também tem seus filósofos para rechaçar. E quem seriam eles? Para falar sobre isso, eu preciso antes comentar brevemente que, nos estudos históricos, convencionou-se chamar de modernidade o período que se inicia com o fim da Idade Média. Eu digo convencionou-se, pois há um debate em relação a esta periodização histórica tradicional, mas eu não pretendo aprofundar agora. Enfim, foi nesse período de transição
histórica, que surgem diversos pensadores questionando valores e ideias tradicionais tidas como irrefutáveis até então. Em meio a esse contexto, surge um movimento político, intelectual e filosófico conhecido como iluminismo. Temos uma proliferação de ideias que ganham novos adeptos dia após dia, todos ansiosos por mais liberdade em todos os sentidos. Na economia, no intelecto, na cultura, no social. A galera não aguentava mais controle e privações. Mas, para um bolsolavista raiz, avesso a novidades e disposto a pôr para fora a todo instante seu reacionarismo, tudo que representa esse momento de independência intelectual humana causa uma ojeriza profunda. Dá só uma olhadinha no que outro olavista CDF, um cara chamado Alan dos Santos, tem para nos dizer a respeito dos pensadores que surgiram na modernidade. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Sidney Silva Rivera, é um grande filósofo, comunista do Rio de Janeiro. Eu me lembro de ter falado assim pra ele, estava iniciando a filosofia. Eu falei assim, Sidney, não estou entendendo bulhufas desse texto aqui de Henrique, ou do fulano de tal, todos eles eram filósofos moderados. Ô, Alan, claro que você não vai entender. Você é olavista, irmão. Olavista raiz ainda por cima. Hegel, Kant, Rousseau, Voltaire e tantos outros pensadores da modernidade são rechaçados no meio do qual você faz parte. É super compreensível sua incapacidade de compreendê-los. Dando sequência... Ele virou e falou assim, você não vai entender. O que eles falam não faz sentido. Mas é óbvio que não faz sentido. O mundo para vocês é aquilo que o defunto do Olavo ditava para ser repetido, tal qual ele mandava os seus cachorrinhos bem treinados repetirem até hoje. Novamente, a gente entende a sua incapacidade de compreensão, tá tudo certo. Continuando. A filosofia, ela é simplesmente você ver a realidade, não interpretá-la. Todo escritor que interpreta a realidade, ele está criando um castelo imaginativo. Ele não está lendo para você o que ele está olhando ali na frente dele. Esses filósofos modernos, né, do século XVII para cá, todos eles fazem aquela malandragem em inglês, aquela verborréia, um monte de blá blá blá, que não tem nada que você possa ver referência da realidade. Malabarismo linguístico, verborreia, um monte de blá blá blá. Olha, meu chapa, essas paradas que os filósofos modernos escreveram e que você não possui cognição para entender, estão vivas em pleno século XXI e continuarão. Você é incapaz de compreendê-las ou não. Não é à toa todo esse ódio descomunal que vocês nutrem, por exemplo, com ministros da Suprema Corte. O sistema judiciário que temos hoje no Brasil, dividindo o protagonismo com os poderes executivo e legislativo, está alinhado a uma teoria política desenvolvida pelo pensador iluminista Barão de Montesquieu, conhecida como a teoria dos três poderes. Montesquieu apresenta sua tese da independência da divisão dos poderes e de cada um exercer a sua função com independência no livro chamado Do Espírito das Leis, publicado no ano de 1741. Essa teoria da divisão dos poderes foi elaborada há quase 300 anos, justamente para impedir que reis continuassem a governar de forma absoluta e inquestionável. Assim, quebrou a ideia de que um monarca poderia governar como um absolutista, pois supostamente teria sido escolhido por Deus para reger seu povo. Já ouviu por aí gente dizendo que o Jair é um escolhido de Deus? Ele é um escolhido de Deus. Ele é um escolhido de Deus. Não tem nada mais tosco, arcaico e reacionário do que uma ideia como essa. Assim chegamos à terceira característica que estamos analisando e que é um belo exemplo daquilo que de mais representa um bolsolavista. O fascistinha não tem que refletir sobre nada, além de ser um papagaio virtual que só replica informações e não pensa sobre o que espalha por aí. Ele é um especialista na arte escrota de agir. E quando eu digo agir, é xingar, humilhar, espalhar mentiras contra o próximo, atacar e atacar qualquer um que pense de forma diferente do que entende como verdade inquestionável e absoluta. Na cabeça de um sujeito assim, que defende fervorosamente o slogan Olavo tem razão, para que pensar? Tem é que agir e ponto final. O que você tem a dizer sobre as manifestações aqui? Eu não sei nada. Não sabe nada? O Brasil não está vivendo uma tirania. Você mora onde? A pergunta, eu sou jornalista aqui. Não tá fazendo. O senhor... Não, você é jornalista. Não, eu só estou perguntando pro senhor. O Brasil não está vivendo uma tirania? Mora onde? Responde o que eu estou perguntando, rapaz. Seja homem. Não, não vou bater nada não. Eu só tenho liberdade de perguntar o que eu quiser. Eu tenho... Então pronto, não responde. Não responde. Fica calado, seu covarde. Então fica calado, seu covarde. Seu merda. Seu merda. Eu tenho liberdade para dizer isso aqui. Seu merda. Não bota a mão em mim. Não bota a mão em mim. Seu covarde. Vagabundo! Vagabundo! Ele não pode falar isso de mim! Tá bom! Retire isso que você falou de mim! Isso o quê? Você falou que eu entreguei as pessoas pro senhor, não! Vai, merda! Você que disse! Foi você que Vai disse! tomar no... Repete essa porra! Repete essa porra! Não disse, não disse, Eu não vou tolerar isso! Foi você que falou! Eu não vou tolerar Mas você isso! disse ou não? Retire essa
essa merda! Você disse que o Ludmilla se fudeu por causa da doação ou não? Você disse isso ou não? Renato, eu tô falando sério. Retira Mas você disse isso ou não? Retira essa Mas você merda. disse ou não? Retira essa merda. Essas pessoas. Retira essa merda. Você tá dizendo? Retira essa merda. Entendi o que ele disse. Retira essa merda. Você entende? Retira essa merda. Quer tirar o quê? Eu não entendi. Antes de partir, Olavo deixou para os seus fascistinhas queridos ensinamentos profundos de como atacar todo o segmento da sociedade que leva pessoas a produzir conhecimento e não meramente a reproduzir informações. Não é à toa que professores, jornalistas, artistas e outros agentes sociais que procuraram desenvolver o senso crítico foram atacados aos montes nos últimos anos. A suspeita para com o mundo intelectual sempre foi um sintoma fascista. É por isso que Olavo nunca escondeu seu ódio aos centros de ensino, como universidades e escolas. Quando meus filhos eram pequenos, eles perguntavam, pai, por que eu tenho que ir na escola? Eu digo, existe só um motivo para você ir para a escola. Eu digo, se você não for, ele me prende. Então você vai para lá, você vai fazer este favor ao seu velho pai. Eu trabalhei que nem um camelo para sustentar você, tá certo? Para você ter sua mamadeira, sua papinha da Nestlé, seu sorvete, etc, etc. Então agora você vai fazer esse sacrifício por mim. Você vai lá e aguenta aqueles idiotas. 5 horas por dia, tá certo? Eu sei que é um vexame, mas o motivo é só este. Esse pessoal é só militância, é só propaganda de partido, mais nada. É interpretação mafiosa, é gente de uma mediocridade, de uma incapacidade mórbida. O currículo Lattes é assim, um monte de referências feitas por imbecis para imbecis, não é mais nada. O que eu recomendaria para quem está entrando na universidade? A primeira coisa, não se curvem à suposta autoridade dos seus professores. A quase autoridade dos professores universitários é um bando de ignorantes, ineptos, que estão ali para fingir uma autoridade que não tem. Não permitam que esses camaradas mandem vocês, os humilhem, tá certo? E determinem o rumo da sua vida. Dá pra sacar por que seus queridos doutrinados atacam tantos professores. O modus operandi olavista, que muitos aprenderam bebendo direto na fonte ou reproduzindo seguidores de Olavo, que tem de monte por aí no mundo virtual, está vivo, mesmo que seu guru não esteja. E para quem já assistiu às supostas aulas de Olavo, sabe muito bem a sua aversão ao universo acadêmico. Haja vista que esse espaço de produção de conhecimento sempre tratou a obra desse senhor como deve ser tratada, um catado de achismos reacionários. O que esse senhor ensinou aos seus seguidores, além de serem bravateiros de mão cheia, foi coisas como globalismo, marxismo cultural, ditadura gaysista, nazismo de esquerda, farsa do aquecimento global, ou seja, um punhado de absurdos que só faz sentido para quem segue os devaneios desse tiozão. Também vociferava contra o ataque que uma suposta alta cultura brasileira vem sofrendo desde que expressões culturais historicamente marginalizadas passaram a ter oportunidades de serem ouvidas. Nas palavras do próprio guru, cultura negra? Cultura negra pra mim é o Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano Abreu, é Cruz e Souza, é Lima Barreto. Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem produzir hoje senão samba, funk e macumba e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fossem altíssima cultura? Olavo de Carvalho, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, O que Restou do Imbecil, volume 1. Por isso que quando esse povo ouve falar de universidades, professores, artistas, da cultura e manifestação popular, eles usam a velha tática nazi-fascista. Logo pegam um revólver, seja ele físico ou retórico, não importa. O negócio é atacar, é agir violentamente contra quem apenas desconfiar que Olavo tem razão. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido até o fim a mais este vídeo do canal Maldito Fascismo Verde e Amarelo. Para este projeto seguir adiante, é fundamental o engajamento de pessoas incomodadas com a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Por isso, peço encarecidamente que você se inscreva no canal do YouTube, clique no sininho para receber as notificações, siga a gente no Instagram e compartilhe com o maior número de pessoas possível o conteúdo que estou divulgando por aqui, nem que seja para dar aquela irritadinha básica no fulano reaça até a alma que fica emputecido ao ouvir um funk proibidão. E se você tá com aquele sentimento de vergonha por se ver nas 3 características que acabei de mencionar, pensa bem e começa a aplicar em sua vida a máxima que sustenta este canal. Se parecer fascista e falar como fascista, não se deixe enganar. É um fascista.